No noroeste do país, a Bretanha é a única região peninsular da França metropolitana. Ela se estende por 300 quilômetros entre o Canal da Mancha e o Oceano Atlântico. Essa peculiaridade geográfica tem consequências significativas. Primeiramente, o litoral da Bretanha é muito extenso, totalizando 3.000 quilômetros, incluindo as ilhas. A costa apresenta uma grande variedade de paisagens porque a geologia varia muito de um lugar para outro. Além disso, o mar sempre presente exerce grande influência sobre o clima ameno e úmido. A Bretanha se mostrou uma terra de oportunidades para a agricultura. As reservas de água doce são abundantes. As florestas são só 12% do território e o relevo é plano. O equilíbrio entre terra e mar se reflete na paisagem da Bretanha. Quase não há colinas no sul da Bretanha, totalmente voltado para o Oceano Atlântico. O oceano formou as linhas costeiras e esculpiu o litoral, cujas rochas resistem às suas investidas há milhares de anos. Mas onde quer que o oceano não encontrou resistência, ele avançou profundamente para o interior. Por estar tão próximo, o oceano exerceu grande influência no modo de vida local. Os portos são movimentados o ano todo. Quanto às casas, elas são projetadas para aproveitar o sol, mas têm portas e janelas relativamente pequenas, para barrar o vento. O espírito aberto da Bretanha também influenciou sua história. Essas famosas pedras em pé, erguidas vários milhares de anos antes de Cristo, são evidências de uma população antiga. Esses menires e dólmens já estavam aqui quando os celtas e depois os romanos chegaram. Naquela época, a Bretanha como conhecemos ainda não existia. No início da Idade Média, formou-se o Reino da Bretanha. Mas ele era frágil e incapaz de resistir aos invasores vikings. O Ducado da Bretanha foi formado no final do século X como uma dependência do Reino da França. O ducado cresceu em poder e independência, mas não era forte o suficiente para resistir à pressão do rei francês. A Bretanha tornou-se parte da França no início do século XVI, mas manteve sua forte identidade. A Bretanha também sempre foi um caldeirão de influências culturais. Entre elas, a presença da cultura celta pode ser vista em todos os lugares. O catolicismo deixou sua própria marca, que por sua vez foi influenciada pela presença do mar. E a língua bretã, tão característica, deve sua existência aos celtas, que também contribuíram para a disseminação da gaita de fole por toda a Europa. O traje tradicional e os adereços de cabeça completam o retrato de uma Bretanha única. A pesca é um dos pilares da economia da Bretanha e faz dela a principal região pesqueira da França. A Bretanha fornece metade da produção de peixes do país e 1/3 dos empregos do setor. O comércio foi impulsionado pela invenção da conserva no início do século XIX. A indústria pesqueira não se limita só aos peixes. Há também ostras e a Bretanha fornece quase 1/3 da produção francesa. Profissões estão ligadas ao mar como estaleiros navais. A agricultura é outro setor vital aqui, e a Bretanha é a principal região agrícola da França. As terras agrícolas representam 65% do território, mas apenas 6% dos empregos. O solo ácido favorece o crescimento das hortênsias. O vento fornece a maior parte da energia renovável da Bretanha. Isso é uma verdadeira vantagem, já que 90% da energia da região vem de fontes renováveis, um aumento de 1/3 em 10 anos. Um dos recursos mais antigos da região é o sal marinho, que já era extraído antes do nosso tempo. O isolamento da Bretanha dificultou seu desenvolvimento por anos. Hoje, infraestruturas se multiplicaram para fazer com que áreas mais remotas saíssem do isolamento. O transporte marítimo é essencial na região chamada Armor, que significa à beira-mar em bretão.
Praticamente todas as ilhas só são acessíveis de barco, um meio de transporte que, funcional nos primeiros tempos, logo se tornou uma atividade de lazer. Dizer que os bretões são um povo do mar é quase pleonasmo. Para eles, um barco é uma segunda casa, ou até mesmo uma segunda natureza. Na Bretanha, os barcos são o caminho mais rápido entre o mar, a terra e o tempo. As fronteiras e os componentes da Bretanha evoluíram ao longo da história. Então o departamento de Loire-Atlantique é historicamente parte da Bretanha, mas está administrativamente ligado à região do Pays de la Loire. Nantes, às margens do Grande Rio, é a antiga capital do Ducado da Bretanha. O Castelo Ducal é, antes de tudo, uma fortaleza defensiva e protegia a independência do Ducado contra o poder real. Mas também é uma bela residência com todo o charme dos castelos do Vale do Loire. A influência inicial da Renascença italiana pode ser vista aqui. A elegância do castelo deve muito à duquesa Ana da Bretanha, coroada rainha da França 2 vezes. O sistema de bondes de Nantes é um dos mais utilizados da França, atendendo a 6ª maior cidade do país, que fica a 50 quilômetros do oceano, em uma planície que nos leva ao estuário do Loire. A Catedral de São Pedro levou 5 séculos para ser erguida. A catedral e os outros edifícios do centro histórico testemunham a prosperidade econômica e o desenvolvimento contínuo da cidade. Algumas histórias de sucesso pessoal estão ligadas ao crescimento de Nantes, como a de Louis Lefebvre-Utile, que, no final do século XIX, criou o inimitável biscoito Petit Chou. No local dos antigos estaleiros da ilha de Nantes, um elefante gigante carrega os visitantes. As Machines de Lille são criações artísticas de lazer que ficam entre Jules Verne e Leonardo da Vinci, uma iniciativa extraordinária que dá vida à história do passado industrial da cidade e do seu porto, com suas conexões com os trópicos. O rio mais longo da França dá à região ao redor de Nantes sua identidade própria. Ele também serve como um canal para o Voyage a Nantes, um itinerário dedicado à arte contemporânea. De fato, a casa no Loire é uma obra de arte, assim como a Vila Chaminé. Às margens de um afluente do Loire fica a cidade histórica de Clisson. Destruída durante a Revolução Francesa, ela foi reconstruída no estilo das cidades da Toscana por 2 irmãos de Nantes. Um era pintor, o outro diplomata. Os irmãos Cacault se estabeleceram no Vale do Sèvre, perto de Nantes. Inspirados por viagens à Itália, reconstruíram Clisson como homenagem à elegância italiana. Clisson fica na borda dos vinhedos de Nantes, uma das regiões tradicionais da Bretanha. A variedade de uva trazida da Borgonha e escolhida por sua resistência ganhou destaque. As uvas são usadas para produzir o mundialmente famoso Muscadet. Philippe Menard é viticultor em Clisson. Ele sabe tudo sobre o Muscadet branco e seco, um vinho que reflete perfeitamente os recursos da região. Aqui você tem o sabor típico do Muscadet, levemente ácido no início, e depois a suavidade, que é tão característica de um vinho muito bom, de altíssima qualidade. E esse tipo de vinho? Esse vinho combina muito bem com frutos do mar, mas também com pratos de peixe mais elaborados, como o nosso famoso beurre blanc da região de Nantes. Ao chegar ao mar, o Loire se torna ainda mais largo e uma ponte com mais de 3 quilômetros de extensão atravessa o rio em Saint-Nazaire.
É preciso olhar para trás, nas brumas do tempo, para encontrar as origens do porto de Saint-Nazaire. Hoje em dia, é o maior porto da costa atlântica da França, estendendo-se por 65 quilômetros ao longo do estuário do Loire. Mais ao norte, na costa de Amour, a estância balnear de La Baule é margeada por uma das praias mais bonitas da Europa. Sua areia branca, fina e bem cuidada, fez a fama da região. As férias em La Baule eram um privilégio da burguesia quando a cidade foi fundada, no final do século XIX. A cidade ainda preserva as características arquitetônicas da época, além de uma predileção por esportes equestres, como o polo. As instalações são muito apreciadas pelos jogadores de polo, mesmo que venham de longe. Temos algumas das melhores instalações da Bretanha. Embora Finisterre tenha a sorte de possuir seus próprios campos fantásticos, mas, para jogar contra os bons times, é preciso vir aqui para La Baule. A maioria dos salares está localizada no sul da Europa, mas o sal já era colhido em Guérande no primeiro milênio antes de Cristo. Monges criaram técnicas na Idade Média. Os tanques rasos permitem que a água evapore rapidamente. Michel Evan é salineiro. Estamos atualmente em uma época especialmente movimentada. É época de colheita. Mas trabalhar nas salinas é um ofício, e isso significa que é preciso trabalhar o ano inteiro. A maré enchente abastece as salinas com água do mar. A água evapora, aumentando a concentração de sal na água restante, permitindo que ele se cristalize. Cada litro de água do mar contém 280 gramas de sal. O cloreto de sódio se deposita em duas camadas. O sal da superfície, chamado flor de sal, é o mais puro e saboroso, por isso é usado como sal de mesa, enquanto o restante, o sal grosso cinzento, é mais grosso, acinzentado, menos solúvel, mas na verdade mais rico em nutrientes. Durante a Idade Média, Guérande prosperou. Como a cidade era produtora de sal, conseguiu evitar o pagamento de qualquer imposto sobre o comércio de sal. Evitar esse imposto, conhecido como gabela, foi favorável ao crescimento da cidade. Volta. Em Poliden, a tradição bretã está viva e forte. O bretão ainda era falado em algumas aldeias no final do século XIX. As gerações mais jovens ainda gostam de celebrar sua cultura tradicional. Uma celebração da cultura celta toma conta das ruas. A região de Bigouden, no sul de Finisterre, está bem representada. As meninas têm motivos para participar do cortejo. Eu sou bretã. Nasci na Bretanha. Moro aqui desde pequena. Eu costumava assistir aos desfiles de verão, e isso me inspirou a participar. É verdade que os ritmos contagiam. Dessas danças bretãs fazem todos dançarem.
A dança bretã é fácil de aprender. Vamos lá. 3, 4. 1, 2, 3 e 5, 6, 7, 8. Passo à frente, 3, 4. Cuidado com a mudança. Dê passo atrás e gire seu parceiro. Origens das danças bretãs remontam à antiguidade. As pessoas costumavam relaxar depois de um dia de trabalho na roça dançando. Elas se reuniam nas eiras e dançavam. Lugar de debate, por exemplo, e isso. Mais tarde, a dança foi proibida por decreto e voltou a ficar popular nos anos 70. A dança também é realmente uma forma de afirmar sua identidade. Nem todo bretão dança, mas quem dança fica viciado. E quando aprendem as danças, onde quer que vão, seja em Paris ou em outros lugares como Nova York ou até Tóquio, há pessoas dançando danças bretãs. Festa bretã em Poligem ou em qualquer outro lugar estaria completa sem panquecas. Um ingrediente na receita deles é fundamental. Farinha é mais importante. A farinha de trigo sarraceno é essencial para dar panquecas sabor típico. Uma celebração noturna é conhecida como Festinoz em bretão. Graças ao sucesso e à propagação da música bretã, o Festinoz, tradicionalmente rural, foi imitado muito além da Bretanha. O Golfo de Morbihan, no departamento de mesmo nome, é tão vasto e sua entrada tão estreita que você poderia chamá-lo de um mar interior. Na verdade, Morbihan em bretão significa pequeno mar. Mas há tantas ilhas que a terra firme nunca está muito longe. O Golfo de Morbihan tem 20 quilômetros de extensão e ao seu redor há uma variedade de paisagens. Esse trecho de água é alimentado pela maré alta do oceano e por 4 rios. Há incontáveis barcos no Golfo, mas na maré baixa, certas áreas se tornam impossíveis de navegar, pois a água retorna para o mar em uma velocidade vertiginosa. Na margem norte do Golfo, Vannes é a principal cidade do departamento. Entra-se na cidade velha por um portão dedicado a São Vicente Ferrer, um monge dominicano espanhol que morreu em Vannes no início do século XV. Suas relíquias estão guardadas na Catedral Gótica de São Pedro. A catedral é construída de pedra, mas na Idade Média, a maioria das casas era de madeira. Essas casas à beira do porto são mais recentes. Daqui, você pode pegar o barco de traslado, que faz passeios pelo Golfo e também atende às principais ilhas. Existem cerca de 40 ilhas no Golfo, algumas delas bem pequenas. Algumas são privadas e algumas das residências são impressionantes. Mas, apesar de serem privadas, algumas delas têm uma função cívica muito específica. Então, esta Casa Rosa deve permanecer rosa, pois é um ponto de referência para os barcos. Ars é o nome desta ilha, mas também é o nome de uma comuna arquipélago composta por 9 ilhas. A ilha de Ars, apesar de toda a sua beleza de outro mundo, também tem seus problemas práticos. Não tem nada na nossa ilha. Não tem cadê. A melhor maneira de circular pela ilha e apreciar seus encantos é de bicicleta. A vida selvagem da ilha não representa ameaça, mesmo que o nome, Ilha de Ars, signifique em bretão, Ilha do Urso. O patrimônio arquitetônico da ilha está notavelmente bem preservado, considerando seu clima oceânico e o spray salgado do mar.
O lugar mais exposto aos elementos é o Moinho de Birnam. Ele data da Idade Média, mas foi restaurado. A roda é movida pelas marés, e a mó do moinho voltou a funcionar. A Bretanha desfruta de um clima ameno graças à corrente do Golfo, o que é perceptível no Golfo de Morbihan. As correntes quentes do Atlântico favorecem o crescimento de vegetação mediterrânea na Ilha dos Monges. A ilha pertencia a monges que cultivavam a terra, mas não moravam aqui. Os ecos dos cantos deles ainda podem ser ouvidos ao vento. A ilha já era habitada muito antes da chegada dos monges, como provam esses menires. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. A oeste, de volta ao continente, o alinhamento geométrico desses menires é impressionante. As pedras em pé de Karnak foram erguidas entre o século V e o século III a.C. Seu propósito ainda é desconhecido, embora diferentes teorias tenham sido propostas. Este pode ter sido local de cerimônias, embora não saibamos quais poderiam ter sido. As pedras também podem marcar os limites de um local de culto. Karnak não tem apenas menires. Há também dolmens como estes em Manekhelione. Alguns fatos sobre estes são conhecidos. Sabemos que este dolmen de passagem era um local de sepultamento e que originalmente era coberto por um túmulo, um monte de terra e pedras. Os túmulos megalíticos da Bretanha são variados. O túmulo de Ergra esconde uma câmara selada e fica ao lado de um grande menhir quebrado. Este túmulo era, obviamente, de uma pessoa importante. Voando pelas margens da Baía de Quiberon, rumo à península de mesmo nome. As ondas ao longo de toda a costa leste da península são excelentes para o surf. A costa oeste da península é bem diferente, pois está exposta à ressaca do Atlântico. Esta é a costa selvagem. Ela trava uma batalha permanente com o oceano, protegendo-se com rochas intransponíveis. François Danet é pintor. Ele escolheu se estabelecer neste ambiente desolado, ao qual traz algumas formas mais suaves. Ele é atraído pela aspereza da costa. Obviamente, do ponto de vista dos elementos, ainda é. Quando se trata dos elementos, especialmente no inverno, a vida aqui é difícil. Frequentemente há naufrágios, mesmo hoje, quando navios chegam a estas costas. Antes de tudo, esta é a costa selvagem. O homem também teve que aprender a se defender. A entrada da península é marcada por um forte defensivo. Parece um tipo de bolo surgindo das dunas, e realmente mostra às pessoas que elas chegaram a Quiberon. A península era originalmente uma ilha antes que os sedimentos se acumulassem para formar uma ponte. Quiberon fica na extremidade sul da península. Os ingleses desembarcaram aqui em meados do século XVIII. Eles encontraram forte resistência, mas, após combates ferozes, os bretões foram derrotados. Após a Revolução, os bretões que não guardavam rancor pediram aos ingleses ajuda para restabelecer a monarquia, mas não tiveram sucesso.
O desenvolvimento da técnica de enlatamento de alimentos para conservá-los foi muito benéfico para Quiberon. O porto passou a se especializar na pesca de sardinha. As mulheres enlatavam o que os homens traziam do mar. Ao sul de Quiberon, Belle-Île-aux-Maires é a maior das ilhas da Bretanha. Seus imponentes penhascos margeiam um vasto planalto. Belle-Île era alvo de grande cobiça. Na verdade, é uma das raras ilhas da costa atlântica da França a possuir suas próprias reservas de água doce. Os monges que eram proprietários da ilha, seguidos por Valba no século XVII, tentaram protegê-la. Mas isso não foi suficiente para impedir que os ingleses tomassem posse da ilha e a usassem como moeda de troca em suas negociações com a França. No norte da ilha, à beira de uma baía profunda, fica o distrito de Salzo. A palavra bretã para a vila é Quer. O nome do marinheiro francês, Kersauso, tem origem aqui. Monges do século IX limparam a ilha e a dividiram em lotes, distribuídos entre diferentes famílias. Os proprietários da ilha mantiveram vigilância sobre a praia que é exposta ao mundo exterior. A península de Quiberon é uma antiga ilha que acabou se ligando ao continente. Belle-Île é o oposto. Devido à erosão, ela se separou do continente e muitas pequenas ilhas desapareceram. A costa norte é mais protegida porque fica voltada para o continente, mas a erosão é implacável. Na ponta do Poulan, já não é mais possível chegar ao farol a pé durante a maré alta. O sul de Finisterre e o norte de Morbihan se encontram em uma costa atlântica bastante acidentada. Em uma dessas enseadas encontra-se um local importante. Lorient foi construída no fundo de uma enseada bem protegida, na foz de 2 rios. Era lugar perfeito para construir porto seguro. Desde o final do século XVII, foi a casa da Marinha Real Francesa. Lorient deve seu sucesso à Companhia Francesa das Índias Orientais, fundada por Colbert em meados do século XVII. A importância estratégica do porto levou à sua completa destruição no final da Segunda Guerra Mundial. Lorient deixou o passado para trás. Por outro lado, os barcos continuam tão relevantes quanto antes. Milhares de pessoas se veem no marinheiro Éric Tabarly, fundador da escola de vela, Cité de Lavoile. Aqui, os alunos aprendem não só a construir veleiros, mas também a usá-los. Aqui estamos no ponto central da Faculdade de Vela. É uma réplica do convés de um navio, onde temos todos os elementos componentes de um iate, a arquitetura de um barco. E então vamos propor para os... E oferecemos ao público a chance de operar o guincho, que ajuda a içar as velas em iates de corrida. Alain Gautier está içando a vela principal do seu barco, o Foncia. E esse jovem está içando a dele, e a ideia é ser mais rápido que o Alain Gautier. Então, parabéns para ele. Fez brilhante. Antes de encarar o desafio de verdade, primeiro é preciso praticar com modelos em escala reduzida. Um ventilador fornece vento constante e o colete salva-vidas não é necessário. Você pode passar para coisas maiores e sérias com vento e comandante de verdade. Aprender. Na prática é o melhor caminho. Alguns dos mais belos veleiros oceânicos estão reunidos em Lorient, como o Penduic, o primeiro barco de Éric Tabarly. A base de submarinos em Lorient construída pelos alemães na guerra causou a destruição da cidade.
Aproveitar o espaço é uma habilidade essencial a bordo de um submarino. Projeto, construção e equipamento dos submarinos nucleares modernos têm apenas semelhanças com os primeiros submarinos. As Ilhas Bonan são um grupo de 15 ilhas bretãs que atendem a certos critérios, sendo um deles o fato de serem permanentemente habitadas. A ilha de Groix, ao sul de Lorient, é uma delas. Com 8 quilômetros de extensão, é a segunda maior ilha da Bretanha e atrai muitos visitantes. Groix já presenciou a chegada e partida de muitos invasores e vikings, ingleses e holandeses. Durante um tempo, a ilha foi um importante porto de pesca de atum. Daí a biruta um tanto incomum no topo da Torre do Sino. Localizado na costa norte, Port-Lai é, provavelmente, o menor porto da Europa, mas seu valor não é determinado pelo tamanho. A região produz uma colheita incomum que frequenta as águas costeiras rasas. Existem mais de 60 espécies dela, e aqui eles cultivam um molusco único de concha única, o orme. Os ormes são gastrópodes relativamente raros encontrados apenas aqui na Bretanha. Existem várias variedades pelo mundo, mas a nossa, o orme bretão, é a melhor. Ele se alimenta de algas. É um pastador. Eles são parentes dos caracóis e são noturnos, então precisam ser criados no escuro. Os ormes precisam de água oxigenada e devem ficar fora da luz solar. Aqui está ele. Ele tem uma concha e uma ventosa. Ele pode se mover e o mexilhão é a parte comestível. Primeiro, ele é raro. E segundo, tem um sabor indescritível, algo entre vieiras e miúdos. É muito delicado. À primeira vista, a ilha de Groix parece ter uma paisagem bretã clássica. Mas a ilha se diferencia por sua praia Grand Sable. Ela muda de aparência conforme se move, de acordo com as correntes, e se destaca especialmente pela sua cota anual de luz solar. A ilha também possui uma geologia única. Aqui são encontradas rochas diferentes de qualquer outra, a tal ponto que a região foi designada como uma área de interesse mineralógico natural, a única do tipo na França. De volta ao continente e à sua paisagem de incontáveis pedaços de terra. Os camponeses precisavam dividir suas terras entre os filhos, o que explica as cercas vivas que delimitam os lotes. No distrito de Morbihan fica a cidade medieval de Hennebon. A Basílica de Notre-Dame do Paradis, com seu estilo gótico flamejante, e as torres Bruerec, construídas no século XIII, são as joias do seu patrimônio. Todo mês de julho, o Festival Medieval de Hennebon atrai grandes multidões. Os trajes e o cortejo dão a impressão de estar de volta à Idade Média. Grande atenção aos detalhes é essencial para tornar esta reconstrução digna de uma cidade fortificada pelo Duque da Bretanha. Todo. Detalhe é absolutamente realista e o clima, liderado pelos monges sabotadores, é descontraído. Nós somos os monges sabotadores. Nós somos monges sabotadores. Não temos medo de marchar. Não temos medo de marchar. Fizemos um voto de silêncio. Fizemos um voto de silêncio. Exceto o som dos passos. Exceto o som dos nossos passos. Alguns levam seus papéis muito a sério. Não falo contigo. Quanto ao aspecto educativo, artesãos locais demonstram suas habilidades.
Chumbo derretido é despejado em moldes e é fácil de modelar. Também é usado para fazer moedas. Na Idade Média, as moedas eram feitas de cobre, prata ou ouro. A cabeça de porco é de verdade, e o clima também. Agora vou, finalmente, transar com cabelo azul hoje mesmo é de verdade. Os torneios medievais consistiam em uma variedade de competições. Para chamar a atenção de uma donzela bonita, os jovens exibiam sua habilidade, força e coragem, muitas vezes correndo grande risco à própria segurança. Também era uma forma de treinar e manter a forma durante tempos de paz. A procissão é o ponto alto do Festival Medieval de Hennebon. Todo mundo tem a chance de mostrar do que é capaz. Velhos e jovens participam da procissão que relembra as dificuldades da época, mas também o charme da Idade Média. No sul de Finisterre, o rio Bellon deságua no mar, formando um estuário. A fama do rio se espalhou muito além de suas margens. Na verdade, ele deu nome a uma variedade de ostra plana, muito apreciada pelos conhecedores. O rio Bellon tem uma mistura de água doce e água salgada. No mar, há 35 gramas de sal por litro de água, mas aqui são apenas 15 gramas, o que faz com que as ostras sejam muito menos salgadas. Além disso, os subsolos e rios que vêm do centro da Bretanha até aqui, passando por quedas de rochas, são muito ricos em ferro, e sempre me disseram que é esse ferro que dá às ostras seu sabor de noz característico. Os puristas gostam de comê-las simplesmente puras, sem limão, vinagre ou cebolinhas. É a divina. Uma explosão de sabor na boca. O rio Aven deu nome ao pequeno distrito conhecido mundialmente por ter inspirado muitos pintores do século XIX. Ponte Aven influenciou, por exemplo, a obra de Paul Gauguin. O Musée des Beaux-Arts abriga várias obras da Escola de Ponte Aven. O nome Escola de Ponte Aven foi criado posteriormente para reunir artistas de estilos e sucessos muito diferentes. Ponte Aven também é conhecida pelo seu trauma, uma expressão bretã que significa coisas boas. É também o nome dos famosos biscoitos locais de Ponte Aven. Eles são um tipo de amanteigado feito de trigo, farinha, açúcar, leite, ovos e manteiga com sal. O que torna o amanteigado de Ponte Aven especial é que ele é muito delicado. E como tem bastante açúcar, os biscoitos ficam bem crocantes com um sabor de caramelo. E eles combinam muito bem com uma xícara de café. Muitas das cidades e vilarejos da Bretanha cresceram no Vale do Rio Costeiro, mais precisamente ao redor da ponte, que marca o limite da navegação. Como aqui em Pont-l'Abeille, os viajantes eram obrigados a passar por aqui, então logo o local passou a ser fortemente vigiado. A Fête des Brodeus de julho, o Festival do Bordado, também é imperdível. Belos trajes tradicionais enchem as ruas, finos bordados, toucados engomados e rendas delicadas como o véu. O prefeito se orgulha desse evento, já que ele acontece há mais de meio século. A Fête des Brodeus acontece todos os anos e celebra a ligação entre tradição, artesanato local e o futuro.
Os toucados bretões são muito delicados. Variam de uma região para outra, ou até de uma cidade para outra. O cortejo avança ao som da baguete, um grupo musical formado por instrumentos de sopro e tambores. Algumas danças bretãs remontam à época medieval. Elas são muito sociais porque remetem a uma sociedade rural e comunitária. As danças de casal só surgiram muito mais tarde, quase no final do século XIX. Para essas pessoas, isso é mais do que apenas uma oportunidade de se fantasiar e dançar. O Festival do Bordado é uma afirmação da identidade bretã. Isso é realmente muito importante para nós. Essa é a nossa cultura. Vem de dentro da gente. Eu não sinto que estamos fantasiados, mas acho que o pessoal de Paris provavelmente acha meio cafona. Só folclore e fantasia, mas para nós, é o nosso patrimônio. A identidade bretã ultrapassou os limites do país Bigouden. O Oceano Atlântico também é da cultura Bigouden. No porto de Le Guilvenec, o oceano é um modo de vida. Le Guilvenec é o principal porto de pesca tradicional da França, e quando os pescadores retornam no final da tarde, o cais ganha vida com atividades bem ensaiadas. Os crustáceos são desembarcados com precisão quase coreográfica, antes de dar lugar à pescada e ao gigantesco tamboril. Tem muito peixe por aqui, não tem muita lagostim no momento, mas tem bastante pescada. Como em tudo, o preço do peixe é determinado pela oferta e demanda. Hoje os leilões de peixe são diferentes. Os gritos dos vendedores e compradores deram lugar aos computadores. Comprar longostine? Sim. Como faz? Aperte o botão. Botão apertar. O progresso não para, e até os lagostins estão seguindo a tendência. Trabalhar em alto mar não é isento de perigos. Para reduzir o risco de acidentes, foi criada a Sociedade Nacional de Salvamento. Os salva-vidas são voluntários e saem em qualquer clima. Eles treinam muito para garantir que os resgates sejam eficientes. Alguém está prestes a cair no mar, então vamos iniciar o procedimento de resgate para pegá-lo o mais rápido possível, trazê-lo de volta a bordo e prestar os primeiros socorros. Homem ao mar. Milhares de pessoas são resgatadas todos os anos, pois os salva-vidas atuam em toda a França, até nos territórios ultramarinos. Estamos de plantão 24 horas por dia, 365 dias por ano. Assim que há uma emergência, precisamos agir em até 10 minutos. No ano passado, tivemos que resgatar 2 pessoas, uma das quais procuramos a noite inteira. Eles saíram para pescar à noite em um caiaque no mar, ato dos prefeitos pelos camponeses. Patrulhamos toda a noite. Finalmente, o encontramos de madrugada, mas ele já estava morto. Os salva-vidas são voluntários e dependem da generosidade do público. Na confluência de 2 rios, Quimper é a capital do condado de Finistère. No centro histórico, há muitas casas medievais com painéis de madeira. Não falta pedra na Bretanha, mas construções de pedra eram bem mais caras. Sua catedral gótica do século XIII é uma das mais antigas da região e é dedicada a Saint Corentin, um dos 7 santos fundadores da Bretanha, como Saint Malo ou Saint Brieuc. Saint Corentin foi o primeiro bispo da cidade. O antigo palácio episcopal abriga o Museu da Bretanha. É um museu social, ou seja, apresenta vários aspectos diferentes da memória coletiva da região. Ele oferece uma visão sobre arqueologia, história, mas também apresenta o artesanato e as artes locais, como a pintura.
Uma seção é dedicada a uma coleção sempre crescente de cerâmica de Quimper. Isso é especialmente relevante, já que a indústria moderna de cerâmica de Quimper segue rigorosamente as tradições da região. Esta é a fábrica de cerâmica, com 2.300 metros quadrados distribuídos em 3 andares. Um deles é inteiramente dedicado à produção, ou seja, ao artesanato industrial. Então nós fazemos moldes, fazemos estátuas, e depois elas são esmaltadas e pintadas. Acho que esse ofício tem séculos de existência e queremos perpetuá-lo, mesmo com novas ideias de design e técnicas como design assistido por computador. Fora isso, vamos continuar fazendo as coisas do jeito tradicional. Tudo é autêntico e feito à mão. Ao longo de toda a costa da Bretanha, as inúmeras rochas parcialmente submersas tornam a navegação perigosa. Faróis ajudam os marinheiros a navegar por águas traiçoeiras. Construído no final do século XIX, na ponta de Saint-Pierre em Pemarcagá, Finisterre, está o farol de Eckmühl. As paredes. São feitas de pedra de Kersanton, um vilarejo que fica perto de Brest. O farol se eleva a uma altura de 65 metros, e sua luz pode ser vista a 50 quilômetros de distância. Aos pés da torre ficam 2 faróis menores. O terrível naufrágio de 1925 é lembrado no Museu dos Faróis e Balizas. Naquele dia trágico, 12 pescadores e 15 salva-vidas morreram nas águas revoltas ao largo destas costas. A catástrofe chocou toda a França. Localizada em uma península da Baía de Audierne, no Mar de Roise, a Ponta do Torche é um imã para ornitólogos e para quem busca emoções fortes. Este é um dos melhores pontos de surf da Bretanha. Surfar aqui não é isento de perigo por causa das ondas fortes e das correntes intensas. Finisterre tem um nome muito sugestivo, significando que a Terra termina aqui. A Europa continental não vai além disso. De frente para ela, a América. Mas mesmo no fim do mundo, os pássaros se sentem em casa. Na Pointe du Reis, eles se reúnem aos milhares ao redor das falésias. Mas a gaivota tridáctila vive em alto mar e só vem para a terra firme para se reproduzir. Seu ninho tem apenas alguns centímetros quadrados, pendurado sobre o abismo. Estudar essas aves em seu habitat natural é tarefa para um acrobata. Estamos estudando essas aves porque há muitas delas, mas é difícil alcançá-las. Você pode ver que não é fácil chegar aqui, um pouco para chegar lá, mas uma vez que chegamos lá, mas depois que você pega o jeito, consegue ver as aves de perto e identificar suas marcas. Entre o final de agosto e o começo de janeiro, elas se espalham pelo Atlântico Norte e seguem para a Groenlândia e depois para Newfoundland. A natureza tem suas próprias leis e não pode ser respeitada até que seja compreendida. A Bretanha lidera a natureza. As marés avançam para o interior e, em ondas sucessivas, penetram fundo no coração do povo bretão. A paisagem foi domada e ganhou limites que mudaram ao longo da história, mas suas tradições permanecem inalteradas. Onde termina o mar? Onde começa a terra? Nem mesmo os próprios bretões têm sempre certeza. Mas isso pouco importa. Eles sabem que são bretões e continuarão sendo bretões, entre o mar, a terra e o tempo.